Gravando. Bom, beleza. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é alguma dúvida a respeito da matéria, algum tópico que vocês queiram abordar, né? Sobre o trabalho, sobre o exercício da semana, sobre a matéria, né, que foi passado essa semana, qualquer coisa do tipo. Pode se manifestar no chat ou no microfone, o que preferirem. Bom, sem manifestação, então vamos continuar aqui com a matéria da semana. Na aula passada a gente falou de regulação de velocidade, né, do motor de indução. Tiramos as expressões, né, para o conjugado, né, da máquina, né, de indução a partir da tensão de entrada, né, que é a nossa máquina, né, alimentada em tensão. E além disso, em função, né, também da frequência de alimentação e do escorregamento, né, da máquina. Vimos algumas formas, né, variando a tensão, viu o que acontece, variando a resistência rotórica, né, e teria que ser um caso, né, de uma máquina de indução bobinada, né, que eu teria acesso aos terminais rotóricos, não poderia ser um motor de gaiola, e o acréscimo, né, de só um minutinho, pessoal. Perdão. Vimos também, né, que o aumento da resistência rotórica não dava boas características de regulação, e chegamos ao tópico mesmo, né, que é o controle escalar. A gente viu que o conjugado ele é proporcional ao quadrado da tensão e inversamente proporcional ao quadrado da frequência. Vimos que um ponto importante, né, para conseguir uma ampla faixa, né, de velocidade de regulação do motor de indução, que eu deveria mudar a frequência síncrona. Então, para mudar a frequência síncrona, ou seja, né, diminuir a minha frequência de alimentação sem alterar a capacidade de produzir conjugado, o que deveria ser feito era manter a razão de tensão, né, do módulo da tensão, pela frequência constante. Controle V sobre F constante ou controle escalar. E a gente viu que a gente conseguiria transladar a curva de conjugado para todas as frequências. Durante esse processo, né, a gente fez pequeno ponto que era muito importante, que foi desconsiderar a resistência do estator. E eu terminei a aula mostrando para vocês que, considerando a resistência do estator, para as baixas frequências, né, a queda, né, na resistência do estator começa a ficar muito grande e acaba que aquilo, né, de translação da curva acaba não sendo verdade. Então precisaria de manter o fluxo de magnetização constante. Isso foi a primeira parte da matéria da semana. A segunda parte é uma parte que ela é muito profunda, ela é uma questão complicada, que é a parte da modulação PWM. Tem muita coisa a ser desenvolvida pela modulação PWM, que a gente pode falar de modulação PWM. O artigo que eu enviei para vocês aborda muitos aspectos, né? Aborda vários tipos de modulação PWM e aborda
outros aspectos da modulação, como análise de perda e de conteúdo harmônico, né, de cada uma das modulações. O que acontece? A gente vai usar a modulação PWM. Então, até por isso que eu deixei a modulação PWM para quarta-feira e não falei de segunda. Porque apesar de ser um tema que, se a gente for aprofundar, é um tema que é muito espinhoso, né? A gente não está interessado em estudar modulação PWM a fundo. A gente está interessado em saber o que cada tipo de modulação PWM pode trazer de vantagem. Então, fazer um estudo mais filosófico nesse aspecto, né, de o que cada técnica traz de vantagem, né, e isso o artigo explica. E, é claro, né, como que eu implemento cada técnica, né, porque a gente precisa, a priori, né, fazer essas técnicas, trabalhar com essas técnicas. Então, acaba que a gente vai ficar um pouco na primeira parte do artigo, na parcela que é uma parcela mais simples, né, que não entra tanto em estudos mais complexos de análise harmônica e perdas, enfim, que porventura possa vir ter. Além disso, né, o artigo traz um monte de técnica de PWM, né, então eu vou começar a apresentar, inclusive, e até vou colocar o artigo aqui, né? Então, o artigo, né? Eu estou até aqui na página 4, né? Então, aqui na figura 6, né? Ele já mostra só alguns métodos de PWM. Ele mostra o método do PWM senoidal, né? Mostra o Space Vector PWM, e aí PWM com injeção de terceira harmônica, um sexto, um quarto, e vários tipos de PWM discreto, os DPWM. DPWM 3, 0, 1, 2, máximo, mínimo. Então, só aqui, né, a gente tem 10 tipos de modulação PWM, né? Cada um com suas características que podem trazer algumas vantagens ou desvantagens com sua implementação específica. Eu pedi para vocês focarem em duas, né? Na SPWM, ou na modulação PWM senoidal, e na SV-PWM, que é Space Vector, né? O nome vem por causa, né, na verdade, de escolher, né, os vetores que vão ser, né, traduzidos a partir, né, dos vetores espaciais, o que é o próximo tópico, né, de estudo nosso, mas a forma usual que a gente implementa, de maneira geral, não usa tanto esse conceito, usa a fórmula como descrita aqui, né, no artigo, né. Você vai pegar metade, né, da fase que tem o menor módulo e somar. Mas já estou me adiantando até um pouco, né, mas o que eu gostaria, né, de vocês, né? Gostaria que vocês entendessem, né, do porquê que a gente precisa ver métodos diferentes de modulação PWM, né? Eu falei para vocês as duas que são mais usadas, a senoidal e a Space Vector, mas não impede de talvez vocês terem que usar uma modulação discreta, um DPWM. Mas eu vou passar bem rápido aqui, eu estou com um conjunto de slides. Se vocês puderem, abram um conjunto de slides que eu enviei para vocês. No início, né, eu começo a explicar um pouco da implementação analógica, falo que é muito usado, né, falo mais ou menos a ideia, né, a partir da implementação analógica, o que seria, né. Então a gente tem um valor de referência, a gente vai comparar com uma onda, né, portadora, que pode ser uma dente de serra ou uma triangular,
e isso vai gerar pulsos, né? Quando uma for maior do que a outra, eu vou ter um resultado 1 ou 0, né? E basicamente esses comandos 1 ou 0 vão ser usados para acionar os transistores, né? Pode ser o transistor do meu conversor Book ou do meu inversor de frequência. No caso, né, como a gente está começando a entrar agora, né, para as máquinas de corrente alternada, trifásicas, então a gente vai estar falando aqui de acionamento de inversores de frequência. Ou seja, eu quero fazer a conversão de tensão CC para tensão CA. Então, vou ter corrente contínua para corrente alternada. Isso, invariavelmente, né, vai me levar a ter que usar uma técnica que produz em sua saída, se eu quero produzir corrente alternada, uma forma de onda senoidal, né? E aí aqui eu falo alguns aspectos teóricos, né? Falo que, de maneira geral, o critério de Nyquist fala 2 vezes a frequência, né? Mas, na verdade, a gente sabe que para produzir uma senoide, né, eu preciso de mais pontos do que só 2, então um parâmetro que fala 20 vezes, ou seja, se eu tenho, né, uma modulação, se eu quero sintetizar 60 Hz, o ideal é que eu tenha uma portadora, né, de 1.200 Hz, ou seja, que eu consiga chavear meu transistor mais ou menos no mínimo uma frequência de 1.2K, né? Delta, na verdade, seria até maior, mas aumentar a frequência pode ser bem problemático em drives de alta tensão, né? Ficar chaveando tensões muito elevadas aumenta muito as perdas de chaveamento, né? Falo aqui, né, em geral, né, a forma de onda é uma triangular dente serra, né, pulso centrado, pulso no início do ciclo, e aqui tem a figurinha. Mas, enfim, o ponto todo não é só esse. O maior ponto é o seguinte, a modulação senoidal pura e simples, ela tem um problema. E é isso que eu gostaria que vocês percebessem. Qual que é o problema? Imagina o seguinte, eu pedi para vocês abrirem, né, o conjunto de slides, porque essa foto foi tirada meu Deus, não é de um livro não, mas é de uma fonte que eu não estava com uma resolução boa. Mas a ideia principal é o seguinte, o inversor de frequência, né, apesar de ser só a parte que faz, né, a conversão CC para CA, ela, né, de maneira geral, o equipamento inversor de frequência, ele é composto por ponte de diodo, barramento capacitivo e ponte transistorizada, né? Eu vou ligar o meu motor na ponte transistorizada e vou ligar a minha ponte de diodos na rede. O capacitor do barramento servindo como filtro, para que minha onda seja o mais contínua possível. Então é isso que está representado aqui. Então imagina o seguinte, eu estou ligado numa rede 220 volts, ou seja, eu tenho 220 volts de tensão RMS entre linhas, né, entre a fase A e a fase B, entre fases. E meu motor, provavelmente, né, tem essa mesma tensão. Eu consigo alimentar esse motor, né, com a mesma tensão da minha entrada, ou seja, o meu inversor consegue fornecer os mesmos 220 volts, né, na saída que ele tem na sua entrada. E aí aqui eu faço, né, tô pulando aqui algumas etapas e eu venho aqui e falo o seguinte, ó, o valor, né, do barramento CC, né, se ele tiver um capacitor muito bom, muito elevado, o valor dele, né, o valor de sua tensão, vai ser o valor de pico da tensão de linha, né? O valor de pico da tensão de linha. Bom, a tensão de linha, né, a tensão entre fase, a tensão fase neutro vezes raiz de 3, né? A tensão fase neutro vezes raiz de 2 é o valor máximo da tensão fase neutro, né? Então, eu tenho um barramento CC
que é capaz de me produzir raiz de 3 vezes o valor máximo da tensão fase neutra. Ou seja, 220, né, a minha tensão de linha, minha tensão de fase seria 127, conseguiria aí raiz de 3 vezes o valor máximo, né, de 127. 127 vezes raiz de 2, que é próximo de 180. Bom, o que acontece? Acontece o seguinte: quando eu estou fazendo os meus pulsos, né, para as fases A, B e C do meu inversor de frequência, né, eu estou calculando o valor que eu quero colocar na fase A, na fase B e na fase C do meu motor. E qual que é a ideia? A ideia, né, é que a minha fase A, né, chegue, né, na tensão máxima, né, quando eu tiver ali a tensão ligada no positivo do barramento CC. Esse é o valor mínimo quando eu estiver ligado na parte mínima do barramento CC. Ou seja, basicamente é o seguinte: em metade da tensão do barramento CC, eu preciso sintetizar o valor máximo da tensão fase neutra. Porque o meu barramento CC inteiro, né, ele tem que ir de um pico até o pico positivo até o pico negativo. Ou seja, o VDC sobre 2 tem que ser capaz de sintetizar a maior tensão fase neutra, né, porque a minha modulação funciona pelas fases, ou seja, eu pego o valor da fase e determino, né, o tempo que as minhas chaves têm que ficar ligadas, alimentando cada uma das fases, fase A, B e C. E ao fazer essa conta aqui, eu vejo, né, que eu vou ter por volta de 0,86,6, 0,866, né, da tensão máxima de fase, ou seja, que é raiz de 3 sobre 2, que é um valor menor que 1. Então, eu preciso fazer algo para mudar isso. Eu preciso de implementar algo que altere, né, esse tipo de comportamento, porque senão eu não vou conseguir jogar na saída do meu inversor a tensão máxima, ou uma tensão igual à tensão de entrada, ou seja, eu perderia a capacidade, né, de alimentar o meu motor. E isso é algo que eu não gostaria de ter no meu inversor de frequência. Então, o problema que eu tenho que resolver é fazer a tensão fase neutra ficar entre menos VDC sobre 2 e VDC sobre 2. Qual que é, então, o ponto aqui? O ponto aqui, ou a solução encontrada, vai ser a injeção de sequência zero. Eu quero que vocês guardem o problema até aqui. Eu vou rodar uma simulação aqui no PSim para tentar explicar ou para tentar mostrar o problema. Tá? O problema é esse daqui. Todo mundo abriu a simulação no PSim. Então, esse daqui, né, é a simulação do meu PSim. Estou com um PSim gratuito, pessoal, não tenho a licença do PSim. Então, eu tenho um limite de elementos aqui na simulação do PSim. Mas a ideia, né, vou até dar um zoom aqui, é o seguinte. Aqui eu tenho os meus transistores. Estou passando o mouse, não sei se dá para ver. Os transistores, né, tenho a parte de cima e a parte de baixo, né? E que no meio do braço eu estou alimentando aqui uma carga resistível. Coloquei um resistor só para mostrar o valor. Aqui, né, eu tenho a tensão VDC sobre 2. VDC sobre 2 aqui, VDC sobre 2 aqui. Eu coloquei por volta de 155 volts, né, que daria 310, que é mais ou menos o barramento CC de uma, quando a entrada de linha é 220. Aqui é onde eu faço a minha modulação. Isso aqui é uma onda triangular, né, que é a minha portadora, e aqui são as minhas senoides, né, da fase A, da fase B e da fase C, defasadas em 120 graus.
Então, eu vou rodar a simulação, né? E vamos tentar ver algumas coisas aqui na simulação. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar é a senoide que eu estou tentando sintetizar. Então, eu não sei se tem como aumentar o osciloscópio. Infelizmente, o normal do PC ele tem limite de pontos. Então, ele acaba não mostrando. Mas, basicamente, né, isso aqui é como se fosse um osciloscópio. Aqui é a minha escala, né, eu estou com 5 milissegundos por divisão na escala de tempo, ou seja, eu tenho 10 escalas, né, então 50 milissegundos, 3 senoides de 60 Hz. E 500 milivolts por divisão, né, na escala vertical, ou seja, eu tenho aqui um pouco acima de 1 volt. Por que acima de 1 volt? Bom, porque aqui eu tenho que normalizar, né, a minha tensão de fase que eu quero sintetizar pela tensão do barramento CC, pela metade da tensão do barramento CC. Como, né, a gente viu que a tensão do barramento CC é 0,866, o máximo da tensão de fase, acaba que a tensão de fase normalizada vai ficar acima de 1. Né? Se eu pegar a tensão de fase, o máximo dela, dividir pelo barramento CC, eu vou acabar, metade do barramento CC, eu vou acabar tendo 0,866. Então, ela está maior do que 1. O que acontece? Então, aqui eu peguei a tensão fase neutra, a tensão fase-fase. Aqui, ó, a tensão fase neutra, né? Agora eu estou com 50 volts por divisão, que aqui é a tensão real. Ela está aqui capada, né? Essa parte aqui, né? É um pouco do chaveamento, por isso que está com esse traço grosso. Eu até usei um filtro passa-baixo aqui, mas acaba que ele não consegue eliminar todo o espectro harmônico do chaveamento. Mas eu estou basicamente aqui capado nos 150 volts, ou seja, um pouco longe, né, da tensão máxima, que é o 180, né, a tensão de pico para 127 volts. E quando eu olho aqui a tensão de linha, né, estou capado aqui em 300 volts e estou com uma forma de onda bem distorcida. Né? Isso aqui está longe de ser uma senoide. É porque quando eu faço uma fase menos a outra, né, a minha fase não são senoides perfeitas. Então acaba que fica com esse formato aqui bem estranho. Então, essa simulação é só para mostrar para vocês, né, que eu tenho esse problema. A modulação senoidal ela vai funcionar se eu tiver, né, um barramento CC com a tensão um pouco mais elevada. Né? Então eu teria que ter uma ação boost, né, ali na entrada, ou seja, levar a tensão do barramento CC antes da ponte inversora para conseguir usar a modulação senoidal. Como eu tenho um retificador à base de diodos, eu não consigo fazer essa ação boost. Então, para usar um inversor de frequência comercial padrão, eu preciso de uma técnica diferente. Vou fazer uma pausa aqui e vou perguntar. Alguma dúvida? Essa é uma parte da matéria que é mais filosófica, vamos colocar assim, né? Tinha que ler bastante, tinha que ler os slides, um pouco do artigo. Não sei se deu tempo para todo mundo fazer isso, então pode ter dúvida. Se tiver, estou parando a aula aqui para tentar tirar as dúvidas. E beber uma água, claro. Com relação a essa amplitude menor do sinal, com necessidade de elevação do barramento CC, a causa seria perdas por chaveamento? Não. Essa simulação, inclusive, que eu mostrei, Rafael, as chaves são próximas de ideais. Assim, não é ideal, acho que o P5 vai colocar uma resistênciazinha muito simplificada ali, né, de ON,
Mas simulação, as chaves são basicamente ideais. Não é perda para o chaveamento. Eu também não tenho as energias de on e off. Ali é basicamente ideal. Bom, se não tiver mais dúvidas, eu vou seguir. Cláudio, minha internet havia caído aqui. Perdi a parte que você falou sobre a tensão mínima CC. Qual o valor mínimo? O valor, a priori, o valor não é um valor mínimo, Cláudio. Talvez eu tenha me expressado mal. O que acontece? A tensão CC, né, ela vai ter o valor, né, da máxima tensão de linha da AC, né? Então, a tensão de linha de 220, por exemplo, ela tem uma tensão de 311 volts, né? Então, o barramento CC, a tensão total dele seria essa. O que eu teria que ter é comportar, né, ou acomodar a tensão de fase, né, o máximo da tensão de fase em metade da tensão VDC. Ok. Mais alguma coisa? Bom, então, para usar a modulação senoidal, eu precisaria aumentar o barramento CC. Então, para isso, eu precisaria ter na entrada algo diferente do retificador de diodo. E isso custa caro. Tem como eu fazer algo diferente? Bom, tem. O meu problema é o seguinte, eu sei que a tensão fase-fase cabe ali, né, nos extremos, né, porque justamente toda a tensão do barramento CC tem ali uma tensão de fase. O maior problema é fazer a tensão fase neutra caber entre menos VDC sobre 2 e VDC sobre 2, né, a parte positiva e a parte negativa. Como que eu vou fazer isso? Bom, aí entra um truque. A ligação das cargas, né, ou dos motores, de maneira geral, elas são feitas em delta. Ou seja, o motor vai ver a tensão fase-fase. Então, eu tenho aqui um grau de liberdade na manipulação da tensão fase neutra, que é o seguinte: tem alguma coisa que eu consigo fazer com que a tensão fase neutro fique nesse limite de menos VDC sobre 2 e mais VDC sobre 2 e não altere o seu valor base, e não altere também, né, desculpa, a tensão de sequência, a tensão fase linha, e aí o X aqui é sequência zero. E aí o pessoal que faz o curso de controle e automação, eu não sei se já ouviu falar de sequência zero. Pessoal do controle, vocês já viram, sabe o que é sequência zero? Não. Tá. Beleza. Vamos lá. O pessoal da elétrica sabe, né? O pessoal já fez análise de CEP, né? Sabe a respeito de sequência zero. O que acontece? Um sistema trifásico, ele, de maneira geral, quando ele está equilibrado, ele possui um tipo de sequência, que é o que a gente chama de sequência positiva. Quando um sistema trifásico ele é desequilibrado, o que é um sistema trifásico desequilibrado? Bom, o sistema é quando as tensões ou correntes dele não possuem em suas fases
o mesmo módulo e defasagem de 120 graus. Ou seja, esse é um sistema desequilibrado. Ou seja, eu estou com módulos diferentes e ou defasagens entre as fases diferentes de 120 graus. A gente vê, né, em análise, uma teoria seguinte, que um sistema que é desequilibrado, ele pode ser composto por outros 3 sistemas equilibrados. Vamos aqui, né? Vamos falar aqui, né? Vamos falar de sequência zero. Né? Então, o sistema equilibrado é aquele que 120 graus, né? Imagina que eles estão do mesmo tamanho, não estão, eu sei, mas os módulos são todos iguais e as defasagens são 120 graus. O sistema desequilibrado ele vai ter, por exemplo, tensões que não têm 120 graus e os módulos são completamente diferentes. Esse sistema desequilibrado aqui, ele pode ser decomposto em 3 sistemas diferentes. O primeiro sistema é um sistema equilibrado de sequência positiva. Por que que ele é chamado de sistema de sequência positiva? Então vamos supor que essa aqui é a fase A, essa aqui é a fase B, essa aqui é a fase C. Ele é chamado de sequência positiva porque ele mantém a sequência de fases. Mas a atuação de outro sistema equilibrado de sequência negativa. Por que que ele é sequência negativa? Porque a sequência de fases dele é trocada. E um terceiro sistema equilibrado, bom, que é o de sequência zero. E aí entra aqui o seguinte, a definição de um sistema equilibrado é um sistema que é composto, né? Vamos falar de trifásico primeiro. O sistema trifásico equilibrado é um sistema cujas fases têm o mesmo módulo e a mesma defasagem. Então, aqui, né, a fase B tem menos 120 e a fase C tem 120. Aqui é o contrário, menos 120 graus na fase C e 120 na fase B. Bom, eu não consigo rodar mais, né, esse sistema. Ou a fase B está 120 avançada da fase A, ou ela está 120 atrasada da fase A. Não tem muito o que fazer. O que me resta é a opção onde não há defasagem entre a fase a fase B e a fase C. Ou seja, a defasagem das 3 fases é zero. Ou seja, se elas têm o mesmo módulo e não tem defasagem entre si, essas componentes são iguais na fase A, na fase B e na fase C. Então, a sequência zero é uma componente em que aparece, ou que é idêntica em todas as 3 fases. Tá? Então, isso é o que eu falo de sequência zero. Sequência zero vai ser tudo aquilo que é igual nas 3 fases. O que acontece, então, numa ligação que é delta? Então, eu tenho aqui uma ligação, por exemplo, delta. Bom, a ligação delta, ela vai ser, né,
alimentado, né, uma impedância que é ligada em delta, ela é alimentada pela fase A e B. A tensão dela é a VAB, ou seja, é a tensão A menos a tensão B. Bom, a gente sabe que a tensão A ela tem componente de sequência positiva, componente... Não ficou bom, né? Componente de sequência positiva, componente de sequência negativa. Oh, caramba, fase A ali, fase A. E componente de sequência zero. A mesma coisa é a fase B. Positivo, negativo e zero. Enquanto a fase A e a fase B, né, aqui dessas sequências, elas têm o mesmo módulo de defasagem de 120 graus, a sequência zero, o módulo é igual, mas a defasagem é zero. Ou seja, elas se cancelam. Então, um sistema que é desequilibrado, ele pode ter componentes dessas três sequências, mas a ligação em delta, ela nunca tem sequência zero. Então, qual que é o ponto aqui? O ponto, né, que a gente quer chegar, agora vamos voltar aqui para acionamentos, né, chega de análise. O ponto é, a gente quer somar algo nas três fases que faça com que a tensão fique entre menos VDC sobre 2 e mais VDC sobre 2, mas que não altere a tensão de linha. Ou seja, que eu preserve a tensão de linha. Então, para eu fazer isso, eu preciso somar uma componente de sequência zero. Ao somar essa componente de sequência zero, as minhas tensões de fase, as minhas tensões fase neutro, elas vão ter, além da componente senoidal que eu quero sintetizar, uma componente de sequência zero. E vai ser sintetizada essa componente. Porém, né, eu vou manter a minha tensão fase-fase, a minha tensão de linha. E como, de maneira geral, o meu motor está ligado em delta, eu posso me utilizar desse artifício para manter o nível, ou manter em determinados limites a minha tensão fase neutro, sem que eu altere a minha tensão fase-fase. Vamos aqui para o quadro. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, não? A ideia é o seguinte. A tensão que eu quero sintetizar é uma senoide. Só que eu tenho esse limite aqui. Né? Eu tenho esse limite aqui. Eu quero somar, né, uma componente para que essa senoide mais essa componente faça com que eu vou só colocar aqui mais uma componente para que a minha senoide resultante não vai ser nem uma senoide, mas a minha forma de onda resultante fique dentro dos limites. Só que eu vou somar essa componente nas três fases.
Então, aqui é a fase A fase B, ela começa, né, 120 graus defasada. Só que eu vou somar a mesma componente. E a mesma componente na fase C. Quando eu fizer a tensão da fase A, por exemplo, menos a tensão da fase B, o resultado que eu terei, né, vai ser a tensão VAB normal, só que essa componente aqui vai ser eliminada, porque ela é o mesmo valor, tanto na fase A quanto na fase B. Então, isso é um artifício que eu vou utilizar para que eu consiga obter, na saída do meu inversor de frequência, tensão nominal. Então, antes de falar dos tipos de sequência, voltei aqui para minha simulação no P5, tá? Então, continua sendo a mesma, né, os mesmos aqui, ó, de transistores, mesma ponte, mesma tensão. A diferença é o seguinte, aqui eu tirei um resistor aqui da minha carga porque esbarrou no limite máximo de elementos. Então eu tive que tirar um elemento. Acabou, eu não precisava de carga, eu preciso só mostrar a tensão da saída. E fiz esses resistores serem gigantes, como se fosse um circuito aberto. Mas, qual que é o ponto aqui? Inclusive, vou até adicionar mais um osciloscópio aqui. Então, aqui eu continuo com as minhas tensões aqui, ó, de fase A, B e C. Ó, a amplitude continua, não apareceu aí, né? Estou vendo que está demorando. Estou falando, mas não apareceu. Não apareceu. A amplitude continua sendo maior do que 1, né? Então, a amplitude continua sendo maior do que 1. O que eu vou fazer? Está vendo aqui uma soma? Eu vou somar uma componente que é igual em todas as fases. Essa componente que é igual em todas as fases é a sequência zero. Então, o que eu tenho? Ah, caramba, tinha que melhorar aqui. Deixa eu simular de novo. A escala de tempo não estava boa, eu nem reparei a de tensão. Beleza. Aqui, ó, continuo tendo minha tensão sinoidal a 500 milivolts por divisão, então acima de 1. Quando eu somar minha componente de sequência zero, o resultado vai ser que ela vai estar toda dentro de 1. Então eu vou ter ela dentro de 1 agora. O resultado final, lembra daquela tensão fase que estava toda distorcida? O traço grosso, de novo, é o resquício da simulação PWM, porque a filtragem aqui não é ideal. Mas agora eu consigo ver que eu tenho uma senoide, tem uma onda senoidal, cujo valor ultrapassa ali, né, os 300 volts, né, que é o que estava capado, né, na última simulação, que é os 311 volts aproximadamente, né, que é a tensão fase linha. E mais, né, aqui a minha tensão fase neutra, aqui, ó, ela já tem uma característica muito mais sinoidal também. Ou seja,
a sequência zero, ou somar essa sequência zero, né? Então, o artigo fala isso, né? Zero Sequence Signal Calculator, ou seja, eu vou pegar as tensões que eu quero sintetizar na fase A, B e C, calcular uma sequência zero, somar nas 3 fases. E essa tensão de fase mais a sequência zero é o que eu vou enviar para o meu modulador. É exatamente o que eu fiz aqui no PSIM. Né? Peguei aqui as minhas tensões, abri errado, né? Peguei aqui as minhas tensões, somei com uma sequência zero antes de enviar para o modulador. Então, ao fazer isso, ao fazer essa soma da sequência zero, eu consigo manter a tensão fase em seu valor nominal e, portanto, alimentar o motor com tensão nominal. Então, essa é a filosofia dos PWMs que são realizados ou que são implementados nos inversores de frequência. Preciso ter essa soma de sequência zero para conseguir obter tensão nominal na saída. E esses métodos que a gente viu, SVPWM, DPWM, Third Harmonic PWM, enfim, elas são consequências do cálculo ou de somas de sequências zeros diferentes. Então, cada grupo de tipos de modulação PWM vai ter a sua injeção de sequência zero. Vai ter a sua regra para fazer injeção de sequência zero. Né? Por exemplo, né, aí eu não sei se todo mundo da elétrica fez qualidade ou se o pessoal de controle fez qualidade, é uma optativa para o curso de controle. Mas lá em qualidade de energia, a gente sabe, por exemplo, que os harmônicos característicos, eles possuem sequência. Então, todos os harmônicos de ordem tripla, eles são de sequência zero. Então, os harmônicos de sequência tripla, eles têm essa característica. Então, pega o argumento da fase A, o argumento da fase B, o argumento da fase C. Multiplica todo o argumento do seno, do cosseno por 3. Você vai ver que no final vai dar um argumento que tem 3 vezes a frequência e a mesma defasagem. Então, todos os argumentos de ordem tripla são de sequência, né, zero. Então, a injeção de terceiro harmônico é um tipo de modulação. De maneira geral, o que a gente mais usa é a SVPWM, Space Vector PWM. A Space Vector PWM, ela é feita o seguinte: você tem lá as tensões A, B e C que você quer sintetizar naquele instante. Você vai analisar o módulo das tensões. Veja bem, o módulo. A que tiver o menor módulo, você pega o valor dela, agora sem ser no módulo, então ela pode ser positiva ou negativa, e calcula metade do valor da fase com menor módulo. Esse vai ser o valor da sequência zero. Então, metade do valor instantâneo da fase com menor módulo. Essa é uma implementação super fácil de ser feita, por exemplo, num DSP ou em qualquer microprocessador. Né? Você faz um if,
basicamente, uma sequência de if para saber qual que é a tensão que tem o menor módulo, e depois que você descobrir a tensão que tem o menor módulo, você faz que V0 é metade dessa tensão, e soma o V0 em todas as fases, A, B e C. Bom, só para terminar, né? Então, o tipo de sequência zero muda a modulação. E aí a gente vai entrar, né, em técnicas bem diferentes. E se a sequência zero não for um sinal contínuo, como, né, uma terceira harmônica, mas for um sinal completamente descontínuo, ou que eu calculo de maneira, vamos dizer assim, arbitrária, aí a gente começa a entrar nas modulações discretas, né, as DPWMs. As DPWMs, elas não têm, cada uma tem sua regra. De maneira geral, não quero que vocês decorem as regras, acho que não precisa decorar, mas basicamente o que as modulações DPWM fazem é o seguinte: eles escolhem uma fase, né, e deixam essa fase ligada durante um período. Cada fase, na verdade, vai ficar sempre ligada durante um terço do ciclo, né? Ou seja, um terço a fase A, um terço a fase B, um terço a fase C, né? Completando todo o ciclo da senoide. Então, a escolha da sequência zero é de maneira que faça com que uma das fases sempre fique ligadas. E por que eu faço isso? Bom, se durante um terço, né, do meu período de chaveamento, aquela fase está sempre ligada, ela não está chaveando, ela não está ligando e desligando, eu consigo reduzir as perdas por chaveamento. A maior parte das perdas por chaveamento vem, né, de ligar e desligar o semicondutor, né? Então, se eu não estou ligando e desligando aquele semicondutor, eu acabo diminuindo as perdas de chaveamento. Isso é uma característica interessante, né? Vai depender muito do seu caso. Às vezes não é tão importante, às vezes pode ser a diferença. O professor Frederico Matos, ele trabalhou, antes de ir para a Unifei, numa empresa que fazia instalação de turbinas eólicas, na IX. Ele comentou que um dos engenheiros, né, que estava, os conversores, eles estavam sobreaquecendo e um chegou até a explodir, né? Então perdeu o conversor. E um dos engenheiros lá da IXA, para solucionar esse problema, usou uma técnica DPWM, porque como os drives tinham tensão mais elevada, as perdas de chaveamento eram muito consideráveis, né? Então ele alterou a técnica para uma modulação do tipo DPWM, diminuiu as perdas totais do conversor e conseguiu normalizar o problema. Inclusive, hoje ele é professor no UFMG, né? O Tomás que fez isso. É professor no UFMG hoje em dia. Mas, enfim. E aí tem vários, né? E é claro que, pô, professor, se você vai minimizar as perdas de chaveamento, por que você não usa só as modulações do tipo D? Então, aí é claro, né? Tem suas vantagens e suas desvantagens. Então, por exemplo, tem a DPWM mínimo e a DPWM máximo, né? Que ou ligam sempre as chaves de cima ou ligam sempre as chaves de baixo. Aí você acaba sobrecarregando o condutor, você acaba tendo perdas diferentes nos componentes, e você pode fazer um falhar de maneira, né? Um falhar mais rápido do que o outro. Então, isso tudo acaba entrando na conta. O SVPWM é mais fácil de ser implementado e tem características de distorção harmônica melhor. Então,
o PWM a ser adotado, né, ele vai ser, vamos dizer assim, uma escolha, né, vai depender muito da aplicação. O SV-PWM é o mais usado, né, e ele é relativamente simples, né, de ser entendido. Então, por isso que eu pedi para vocês focarem nele. Inclusive, né, se fosse capaz, né, de fazer toda a simulação da parte eletrônica analógica, né, eu provavelmente pediria para vocês implementarem ele quando fossem fazer os controles das máquinas de corrente alternada, né, que é o que a gente mais usa, né. Mas, enfim, é importante vocês saberem isso, tá? Tem mais coisas, né? Tem o GPW, aí tem uma expressão genérica, né? Enfim, e tem a implementação digital. A implementação digital, né? Eu particularmente acho ela complicada. Eu prefiro, na verdade, né? Aí aqui eu até falo da implementação do SVPWM digitalmente, que em vez de você fazer toda aquela conta, né? Considerando como se fosse uma, uma, uma comparação por triangular, você calcula o tempo que cada chave vai ficar ligada e os estados, o tempo de estado nulo, e você vai fazendo, né, tudo isso. Eu acho muito complicado. A implementação analógica é muito mais intuitiva, né? Então, para quem quiser, né, tá aqui o artigo descreve, né, como que deve ser a implementação digital, mas eu acho um pouco demais. Eu prefiro a implementação analógica. Mas enfim, tem toda uma série, né, para ser seguida. Tá aqui, mas é mais para, se vocês quiserem, né, no caso, saber ou implementar, mas eu não vou exigir aqui na disciplina, não. É bem chatinho esse tipo de implementação, na minha opinião. Prefiro pensar nos termos analógicos. Então é isso, né? Sim, sobre PWM. Implementação digital, eu estou passando aqui, mas eu não quero implementação digital, não. Vou voltar para analógico. E para o meu bom e velho SV-PWM. Resumo da ópera, né? Infelizmente, a gente precisa fazer algo com as tensões de referências de fase neutro, A, B e C, sem afetar as tensões de linha. E a gente faz isso somando uma sequência zero. Sequência zero é uma componente que é igual em todas as fases, ou seja, ela tem o mesmo módulo e a mesma defasagem em todas as fases. É o mesmo módulo, o mesmo ângulo em todas as fases. Então, dessa forma, como as tensões de linha é a tensão de uma fase menos da outra fase, essas componentes de sequência zero desaparecem, elas não aparecem na tensão de linha. E eu consigo conservar, então, a minha tensão de linha. Enquanto somados na fase, elas vão ter o efeito de diminuir, né, o valor máximo da tensão de fase, ou seja, eu não estou diminuindo o valor eficaz, mas sim o valor máximo. E dessa forma, fazer com que o meu modulador consiga sintetizar por completo toda a tensão que eu quero. É bem isso que eu queria falar para vocês de modulação PWM. É uma aula que é uma parte, né, que é bem complexa, né, que não é tão trivial. Acho que vocês começaram a ver isso com o Clodoaldo, em detrimento de potência, provavelmente devem ter visto vamos dizer assim, em alto nível, né, que era uma modulação PWM. Deve ter visto só o caso senoidal, provavelmente, que é o caso, né, que faz a inversão. Mas tem muito mais coisa em cima, né, aí da modulação PWM.
muitas formas de serem implementados e cada um com suas características, né, diferentes. Enfim. Alguma dúvida? Por favor, podem se manifestar ou pelo chat ou pelo microfone. Bom, se não há mais dúvidas sobre a parte do PWM, qualquer dúvida sobre a disciplina, sobre o trabalho, né? Lembrando, né, tem o trabalho 2, que vocês ainda têm 2 semanas e pouco, né, para implementar, mas nunca é bom deixar para a última hora. Inclusive, eu comecei a corrigir os trabalhos 1, tá, pessoal? E teve gente que não me enviou a simulação. Eu vou até mandar e-mail para vocês, provavelmente amanhã, para os grupos que não me enviaram a simulação. Eu pedi, né, o texto e a simulação. Então, eu vou depois enviar para os grupos que não me entregaram tudo, eu vou enviar um e-mail, tá? Professor, você fechou a Sim. simulação? Você pode voltar lá rapidinho, por favor? Simulação, tá aqui. Isso. Esse sinal aí, ó, de fase sequência 0 é uma onda triangular? Não, aqui a onda triangular aqui é a minha portadora. A sequência 0, aqui eu usei uma sequência, uma modulação de sequência 0 com terceiro harmônico, tá vendo aqui a frequência 180. Uhum. Eu queria fazer o SVPWM, o problema é que eu não ia ter elementos o suficiente. Entendi. O PSIM, até vou mostrar aqui para vocês, ele tem já a modulação pronta. Aqui, ó, Space Vector PWM, tá aqui. Só que a modulação, só que a versão free dele, né, não permite a utilização de nenhum componente que seja um bloco. Ou seja, se você pegar a versão gratuita e tentar rodar, né, então aqui ele entra aqui, né, você entra com as fases A, B e C e ele já te dá aqui os sinais, né. Se você fizer a simulação, né, no gratuito, isso vai dar problema. Então, como eu só estou disponível a versão gratuita do PSIM, infelizmente não pude usar o bloco modulador, né? Mas se por um acaso, né, você um dia trabalhar com a versão sem ser gratuita, você já tem várias dessas coisas prontas, né? Vários dos bloquinhos prontos. Ah, não, sim, perfeito. Então, você está usando ali para a sequência 0 um sinal que está simulando um terceiro harmônico, certo? Você está multiplicando a frequência dele por 3, a base de 60 por 3. Se eu multiplicasse por um fator maior, a gente iria mensurar algo mais próximo, mas mais perfeito ou não? Basta multiplicar por 3 mesmo e estamos satisfeitos? Então, o artigo até fala, né? O que acontece é que, assim, né, à medida que esse terceiro harmônico, né, no frigir dos ovos, né, ele vai acabar, né, ele vai ser somado, né, à tensão de fase, e o que você vai ter indo para o modulador, né, é a tensão fundamental mais esse terceiro harmônico. À medida que você vai aumentando a frequência, né, você pode somar um nono, você pode somar o 15º. De maneira geral, a gente vai somar os harmônicos triplos não pares, tá? Harmônico par, os harmônicos pares, eles são muito problemáticos. Então, a gente sempre vai fazer a soma dos harmônicos
triplos não pares. Então, terceiro, nono, 15º, 21º, 27º, enfim, por aí vai. Só que o que acontece? À medida que você vai somando, né, esses valores, acontece que você vai também esbarrar no limite do modulador, né? Então, imagina o seguinte, você vai conseguir sintetizar, né, essa senoide, né, tão perfeitamente assim, se você começar a aumentar tanto, né, a sua frequência. E, além disso, né, eu até acho que o artigo fala aqui, né, porque o artigo ele começa a falar, né, das aqui, né, no final, ele fala, né, ó, você pode usar, né, harmônicas de ordem tripla, de ordens maiores, higher order triple harmonics, né? Então ele até citou exemplo, por exemplo, aqui uma harmônica de nono nível, né? Só que à medida que você vai somando, né, essas harmônicas, você acaba se aproximando aqui, né, de um triângulo, né? E essa forma de onda mais triangular, ela se aproxima muito do SVPWM. Então, o motivo é, se à medida que você vai somando esses harmônicos de ordem mais elevada, você vai se aproximando do SVPWM, por que não usar o SVPWM de direto, entendeu? Vamos usar o SVPWM direto. Então, por isso que essas harmônicas triplas, elas estão um pouco em desuso. Não é que não são usadas. Há aplicações ainda que usam, né, injeção de harmônicos triplos. Porém, eles, para máquinas, assim, tá bem em desuso. O geral é o SVPWM mesmo. E aí, né, para em vez de você ficar somando todas aquelas harmônicas, né, triplas, você faz essa conta aqui, né? Você pega a tensão, a menor tensão, né, em termos de módulo, e aí sem o módulo, né, soma metade do valor dela em todas as fases, e isso vai, né, ser o seu SVPWM. Então acaba que o SVPWM é mais usado. Eu usei aqui o Third Harmonic só por causa de uma limitação mesmo do meu software. Se tivesse o MATLAB, se eu tivesse com a versão full, né, do Psinho, aí eu poderia mostrar para vocês o SVPWM. Infelizmente o Scilab eu tentei, mas foi muito difícil. Precisaria talvez de mais tempo para mexer no Scilab. Aí eu optei por mostrar só o que a sequência zero faz. O importante da aula é que vocês vejam o que a injeção de sequência zero faz, né, os ganhos dela, e entendam, né, o porquê. Né, se um dia vocês precisarem implementar, vocês possam. Falei demais, né, Lorival? Não, show de bola. Tá justo e perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom. Rapidinho. Desculpe me incomodar de novo. Não, à vontade, Lorival. Você vai dar o feedback a respeito dos trabalhos individual ou só vai postar nota mesmo e morreu o Bahia? Eu posso passar um feedback. Posso passar um feedback, sim. Por favor, porque se eu souber mais ou menos onde que a gente está, as deficiências do primeiro trabalho, eu te garanto que não vai ter propagação aí desses problemas nos próximos. Não, tá. Eu vou escrever um feedback. Deve ser algo conciso, tá? Mas, assim, acho que também, uma vez assim, se você não entendeu, eu vou dar um exemplo, assim, não é de todo mundo não, tá? Mas, por exemplo, tem alguns grupos que
só jogar nos resultados. Faltou conclusão, entendeu? Isso, para mim, é um erro grave, sabe? Que tenha sempre conclusão, né? Não só conclusão, análise dos resultados, né? Explicar o porquê daqueles resultados e tal. Então eu vou colocar, não vou escrever um textão, vou escrever assim, ó, faltou conclusão, faltou análise de resultados, e aí eu vou pontuar assim, mais ou menos o que eu achei de errado. E aí, por exemplo, se não ficar claro o que eu quis dizer, o que você quis falar com isso? Aí você me manda um e-mail que é assim, aí eu falo, ó, quis falar disso, assim, tento ser mais específico com os pontos, porque eu acho que alguns são bem diretos mesmo, tipo esse, não fez conclusão, não fez análise de resultado, então, opa, peraí, precisa fazer, né? Não é só jogar e cuspir os resultados. Mas aí eu falo, tá, Lorival? De maneira geral, eu comecei a corrigir também agora, tá? Então vai demorar um pouquinho para corrigir de todo mundo. Sem estresse, no seu tempo aí. Mais alguma dúvida, pessoal? De qualquer coisa, tá? Da disciplina. Não necessariamente do que foi falado aqui hoje. Bom, se não tem mais dúvidas, eu vou encerrar por hoje. Olha aqui de apresentar. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. E até segunda-feira, né, de semana que vem. Obrigadão.